Certo, mais uma vez, boa noite. O meu nome, como já falado, para quem não me conhece, é Adivonaldo. Eu sou aqui membro do núcleo da ABC2 em Maceió e também do grupo de apologética. Hoje a gente vai falar sobre cristianismo e feminismo. Especificamente, quem vai falar é a Liriane, né? A gente já agradece desde já a participação dela e a disponibilidade dela em apresentar esse tema que a gente considera tão relevante para a igreja atual. E mais uma vez, bem-vindo a todos e uma boa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Deus. Obrigado pela vida de Liriane também, que vai apresentar. Te agradecemos pelos recursos que o Senhor colocou à nossa disposição para que pudéssemos estar aqui, indo deles, crescendo na graça e conhecimento, que possamos sair daqui mais amadurecidos, mais esclarecidos, e que possamos juntos crescer, Deus, através da apresentação e também dos comentários que virão após. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Eliane, está contigo aí. Então, gente, boa noite, paz do Senhor para vocês. A gente vai falar um pouquinho, como o Edno falou já, sobre o feminismo. Eu intitulei a apresentação de causas e consequências à luz das escrituras. Meu nome é Liriane, eu sou assistente social, formada na UFAL, já trabalho na Secretaria de Saúde de São Miguel dos Campos, na equipe do Melhor em Casa. Não sei se vocês conhecem o programa de governo. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o feminismo, uma pincelada, porque tem muita coisa a respeito do feminismo, tem muitos temas que são subsequentes, né, tem muito debate para se fazer, e hoje a gente vai aqui no espaço trazer uma pincelada. Eu espero que seja muito proveitoso. Vamos começar deixando aqui Provérbios 31:10, a mulher virtuosa, quem achará, seu valor muito excede ao de rubis, né, trazendo a Bíblia um contraponto do feminismo que tem dominado e tomado conta tão fortemente da nossa cultura. Já trago os símbolos feministas, né? Não sei se vocês conhecem. Depois a gente pode voltar e explicar um pouquinho, ver um pouquinho a respeito deles. Vou falar um pouquinho da história do feminismo. O feminismo ele não é um movimento homogêneo, ele é heterogêneo. Vários pensadores, vários expoentes, várias ideias ao longo do tempo, mas se convencionou dividi-lo em 3 ondas. Essas ondas possuem mais ou menos a mesma direção, né, de pensamento, de ideias, de posturas e bandeiras, mas dentro dessas próprias ideias eles vão se divergir um pouquinho. O feminismo ele tem início já na Europa, no continente europeu, e nos Estados Unidos, tem como berço essas 2 localidades, e vai casar, né, com o contexto que eles estavam vivendo, contexto político, social e econômico, as novas ideias de liberdade, as novas ideias de direitos para todos os homens, né, ideias de igualdade. E aí grupos de mulheres eles vão tentar e pensar essa pretensa igualdade, pretensa liberdade para mulheres também. Essa primeira onda do feminismo eu costumo chamar de cavalo de Troia, porque ao mesmo tempo que vai possuir alguns bons direcionamentos e o que a gente pode chamar de bons resultados, ele vai se apresentar também como o germe, né, como a semente para o que nós temos hoje do feminismo, para o que nós conhecemos hoje do feminismo, principalmente as ideias que vão brotar nessa primeira onda, elas vão confluir na segunda onda, que trouxe muitas consequências danosas para a nossa sociedade, para a cultura em geral. Então, voltando lá para os Estados Unidos, falando um pouquinho dos Estados Unidos, a gente tem a figura de Abigail Adams. Ela não é considerada feminista, ela foi casada com o presidente da República, o segundo presidente da República dos Estados Unidos, John Adams, e ela já tem algumas ideias, né, referente à liberdade da mulher no que se refere aos direitos civis. Ela vai escrever uma carta extensa para o esposo, e ela vai pedir para ele, vai peticionar que ele considere a condição das mulheres, a opressão que as mulheres
passavam, e ela vai dizer, lembra-te que todos os homens seriam tiranos se pudessem. Ela vai observar essa condição, essa qualidade. Mais tarde a gente vai ver o quanto esse posicionamento, essa ideia de Abigail Adams, ela vai fazer voz no feminismo, mesmo que Abigail não tenha sido uma feminista. O esposo dela não atendeu a petição dela, mas essa ideia dela vai se desenvolver ao longo do tempo. A primeira onda feminista, ela também é considerada como um movimento sufragista, um movimento em prol de alguns direitos, principalmente o direito do voto. As mulheres, elas não podiam votar. Quando se estabelece a República nos Estados Unidos e a gente tem a Declaração de Direitos, essa Declaração de Direitos, ela vai incluir alguns homens, vai excluir alguns homens e todas as mulheres. Não era uma declaração que contemplava de igual o valor de todos os cidadãos. O movimento sufragista, ele vai culminar na Declaração de Sentimentos, do qual Elizabeth Cady Stanton, que eu coloquei aí, vai participar. A Elizabeth, ela vai ser uma das vozes mais ativas na primeira onda. Ela é considerada a personificação do feminismo também dessa primeira onda, por conta das ideias que ela vai trazer, e não só por conta das ideias, mas por conta da própria postura da Elizabeth. Ela era casada por 50 anos, mãe de 2 filhos, mas ela vai expressar o seu profundo descontentamento com o matrimônio e com a maternidade, né? Então, a gente já tem aí uma mudança de direção. Lembrando que lá na Declaração de Sentimentos, a gente teve o avanço com a questão do voto feminino, mas aí a gente também tem uma crítica à religião já se formando nas ideias, e a gente tem também modificação nas leis de casamento. A gente tem a lei de cobertura, onde a mulher, quando se casava, ela perdia todos os direitos, né? Os direitos eram repassados ao homem. E aí ela não tinha direito à propriedade, não tinha direito a estudar, tudo era decidido pelo homem. Já na Declaração de Sentimentos, a gente vai ter essa modificação, que vai também se desenvolvendo até chegar ao quadro de coisas atual. A Elizabeth Cady Stanton, como eu já falei, ela se declarava ateia, e ela vai fazer críticas também à religião, críticas profundas à religião. Quando eu falo religião aqui, quase sempre estou me referindo à religião cristã. E aí a gente tem algumas ideias dela. Ela fala assim: depois de muitos meses de peregrinação esgotante do labirinto intelectual, de a queda do homem, pecado original, depravação total, ira de Deus, triunfo de Satanás, a crucificação, a expiação, a salvação pela fé, eu encontrei a saída da escuridão para a luz da verdade. Minhas superstições religiosas deram lugar a ideias racionais baseadas em fatos científicos e, proporcionalmente, à medida que eu olhava para todas as coisas de um novo ponto de vista, tornei-me mais e mais feliz. Dia após dia, vejo como um dos maiores crimes obscurecer a mente dos jovens com essas superstições tenebrosas e com temores do desconhecido e daquilo que não se pode ser conhecido, envenenar toda a sua alegria na vida. Está aí as palavras dela, que vai escrever a The Woman's Bible, a Bíblia Feminina. Ela vai se posicionar, ela vai escrever colocando a mulher como central da história e tirando a figura masculina de Deus da história, e ela já tinha profundo ressentimento com a religião. Ela não concordava com essa ideia de falar de pecado, falar de queda, falar de castigo, falar de salvação através de expiação. Tudo isso para ela era profundamente absurdo. A gente vai ver aqui a introdução da The Woman's Bible. A Bíblia ensina que a mulher trouxe pecado e morte ao mundo, que ela iniciou a queda da raça, que ela foi acusada diante do trono de julgamento dos céus, processada, condenada e sentenciada. O matrimônio para ela deveria ser uma condição de escravidão, a maternidade um período de sofrimento e angústia, e em silêncio e sujeição. Ela deveria fazer o papel de uma dependente da generosidade do homem para todas as suas necessidades materiais e para toda a informação que ela pudesse desejar quanto a questões vitais. Ela foi ordenada a perguntar a seu marido em casa: aqui está a posição da Bíblia quanto à mulher, brevemente resumida. Essa é a introdução do livro que ela escreveu e que vai ser uma importante obra feminista. E aí aqui a gente já vê porque a primeira onda do feminismo, apesar de ser reconhecida mais como um movimento em prol dos direitos civis, ela é um cavalo de Troia no sentido de trazer
já algumas ideias, né, contrárias à Bíblia, contrárias à religião, e que pedia, inclusive, já na Declaração de Sentimentos, uma reformulação, né, já questionava por que a mulher na igreja não exercia papel de liderança, porque era sempre o homem que estava nos papéis de liderança e as mulheres estavam sempre nos papéis de auxiliador. A segunda onda, e essa possui uma consequência muito maior para os nossos dias, inclusive, ela vai ter como expoente principal a Simone de Beauvoir, e as ideias de Simone de Beauvoir, elas são bem complicadas. Ela vai escrever o livro Segundo Sexo. Eu vou citar aqui algumas das ideias dela, vocês aí já vão prestando atenção nas ideias malucas dessa mulher. Bem, ela diz que o casamento transforma as mulheres em objeto da supremacia masculina e que esse é um destino tradicional da mulher e que isso vai possuir bases econômicas e sociais. Aqui no slide eu já coloquei aqui o marxismo embaixo, depois eu vou falar um pouquinho do marxismo, mas as ideias de Simone de Beauvoir, além de serem muito relacionadas e serem muito baseadas em Freud, ela também vai muito para o materialismo, porque ela era marxista, era militante do marxismo, inclusive, e aí ela vai relacionar a condição da mulher, a condição da mulher e do homem, porque ela não analisa somente a questão da mulher, mas a questão da educação feminina e masculina, ela vai relacionar com a questão das bases de estruturas econômicas e sociais. Ela vai dizer que isso é necessário ao capitalismo, né, uma ideia do marxismo, né? O marxismo vai criticar a sociedade, vai criticar a estrutura familiar, a estrutura de direito, a estrutura da igreja, e vai dizer que todas elas servem para sustentar o capitalismo. Elas só servem, ou elas só têm uma função social, que é uma função relacionada ao capitalismo, né, ao sistema produtivo. A gente precisa ter essas instituições para sustentar um sistema econômico. E é com isso que ela vai relacionar também a questão da família e da educação feminina. Ela fala, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ela diz que é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam como feminino. Então, para ela, a mulher é um tipo castrado, um tipo sem vontade, sem liberdade, sem força, sem uma configuração social de importância por conta da educação. Ela menospreza completamente questões de diferenciações biológicas quanto aos sexos. Ela afirma que o desenvolvimento de ambos se dá ou se daria de forma igual e que as diferenças somente aparecem por meio da educação. E é a educação que põe uma diferenciação. Se você criasse homens e mulheres da mesma forma, e ela diz que lá desde o bebê pequenininho, a mãe e o pai já estabelecem diferenças importantes na educação, que vão repercutir no tipo de pessoa que aquela criança irá se formar, e quando eu falo em tipo de pessoa, eu quero dizer homem ou mulher. Então, ela menospreza praticamente completamente as questões biológicas da diferenciação dos indivíduos. Ela tem algumas ideias bem loucas, ela diz que já no processo de desmama é diferente, a mulher vai tratar a menina, ou que vai se tornar menina, de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais atenciosa, enquanto o menino, já que vai exercer uma figura de poder, uma figura de autoridade, vai ser tratado de uma forma mais brusca para que as características dele, para que ele seja forte, né, para que ele já desde muito pequeno aprenda a ser uma figura de autoridade, enquanto a mulher de submissão e mais delicada. Ensina-se ao menino uma espécie de orgulho em ser menino e desdém à condição feminina. O menino é ensinado a poder mostrar-se, enquanto a menina deve esconder-se. Então, ela fala isso também, que já desde a tenra idade, as meninas são ensinadas a serem mais escondidas, a serem mais retraídas, enquanto o menino tem orgulho da sua condição masculina e de mostrar que tem orgulho da sua condição masculina. E ela fala também a questão da educação, né? Ela tem uma visão muito, muito negativa a respeito da maternidade. Inclusive, ela fala sobre a gestação, que aquilo é um absurdo, que a mulher
carregue e amamente, e que é um fardo para a mulher a maternidade. Ela tem uma visão muito negativa a respeito da maternidade também. E aí ela fala que, ao educar a filha, a mulher, ela meio que tanto está exercendo o papel de criar outra mulher, né, de formar outra mulher, aquilo que vai ser outra mulher, o papel, ensinar-lhe o papel, né, feminino, mas também que ela se vinga, né, na menina da própria feminilidade. Aquilo que é tudo que ela passou, ela vai possuir um profundo ressentimento de tudo que ela passou, e ela ali vai transmitir para aquela menina, que também vai transmitir para a filha dela, e assim vai, sucessivamente. Ela vai colocar como as curiosidades infantis que as crianças vêm a ter, né? Ela vai colocar como perturbações, vai colocar a boneca como objeto de alienação, porque é uma frustração feminina, né? Ela negativa ajuda no lar, né? O servir, que é ensinado às meninas, né? A condição de servir, de ajudar, ela vai ver como completamente negativo isso, vai ser contrária. Ela diz que o pai recebe um prestígio misterioso, porque o pai é a figura que se comunica com todo o restante do mundo, enquanto a mulher fica em casa, enquanto a mãe fica em casa, e que a mulher, tanto a mãe quanto a menina, ela vai conhecer o mundo, vai se comunicar com o mundo através dos olhos do homem, que é a figura que sai de casa, que é a figura que tem toda a liberdade. E aí ela vai explicar por que isso acontece. Ela vai dizer como é que isso se estabelece, se estrutura. Ele vai dizer que para isso acontecer, o homem ele detém toda a história, a cultura, a música, as lendas, a literatura, tudo vai girar em torno da figura feminina, né? E isso ela vai dizer que em todas as civilizações recentes, o homem vai fazer isso, vai tomar conta de toda a cultura, de toda a lenda, de toda a história, da religião, das crenças, para se estabelecer, para se manter enquanto figura de autoridade. Inclusive na religião, né, a religião cristã, ela vai dizer que o fato de existir um Deus de gênero masculino, ele estabelece ou ele propicia a liderança masculina, propicia a opressão masculina sobre a mulher, porque o homem é o próprio representante divino, né, o próprio representante de Deus. Então, a mulher precisa se submeter à figura masculina porque ele é um representante divino. Aí ela vai dar alguns exemplos, né, de mulheres, né, não só da Bíblia, mas mulheres da cultura e da mitologia. Ela diz que as deusas da mitologia são sempre frívolas ou caprichosas, ou seja, não alcançam o papel de destaque, elas não são as guerreiras, elas não é a figura que vai libertar ou que vai ter uma importância política, elas sempre são frívolas, passageiras, né? Mas a figura do homem não, ela sempre vai alcançar um papel de destaque. Aí ela vem falando sobre Eva, né? Ela diz que Eva não foi criada para si mesma, ela foi criada para Adão, para servir Adão e para ajudar Adão. Então, ela diz, há um motivo para isso, para a história ser contada dessa forma. Né? A história é contada dessa forma justamente porque se quer concretizar a autoridade do homem sobre a figura feminina. Ela fala de Ruth também, né, que ela diz que Ruth não fez coisa nenhuma, a história de Ruth é contada na Bíblia, mas ela não fez coisa nenhuma a não ser arranjar um marido. Então, ela menospreza completamente a figura de Ruth. Ela fala de Esté também, né, ela diz que Esté obteve a graça para os judeus, mas ela teve que se ajoelhar, né, para o rei Assuero, para poder obter graça, e ainda ela era um fantoche de Mardoqueu. Então, ela vai ter uma visão muito negativa, inclusive de sociedade, né? E aí a gente tem alguns exemplos que ela vai dar, assim, de educação, para mostrar a questão da exploração desde a infância, ou eles são muito exagerados, né, ou eles demonstram muito claramente a natureza pecaminosa que trazemos desde o pecado original. Ela vai contando algumas coisas e a gente já consegue perceber que a natureza pecaminosa está nos exemplos que ela citou. Não tem nada a ver de exploração de um sobre o outro, mas sim da qualidade, né, ou dessa desqualificação que veio com o pecado. A Simone de Beauvoir, ela vai ter muita importância na história, como eu já falei, né? Depois dela tem a Beth Friedan. A Beth Friedan, ela
vai escrever a mística feminina. Nesse livro, ela se opõe às tarefas que são designadas para as mulheres. Ela vai dizer que a vida da mulher é tediosa, que a mulher não tem chances de desenvolver as suas habilidades, as suas capacidades, e é designada para papéis sem importância, sem valor, tem que lidar com a maternidade. Ela vê também com muita negatividade a questão da maternidade, do casamento, né, e ela vai também trazer todas as ideias da Simone de Beauvoir à tona. Eu já falei um pouquinho do marxismo, mas só para finalizar, o marxismo ele vai estar muito relacionado com essa segunda onda, a questão do materialismo, né, de mudar a sociedade, de não ver um transcendente e explicar que tudo é construção social, e que se tudo é construção social, a gente pode mudar tudo também através da construção social. Então, não há soluções fora do homem, não há soluções em Deus, e também não há raiz nenhuma transcendente, não se existe pecado, existem comportamentos humanos ruins e que esses comportamentos podem ser modificados através da educação, através da mudança de sociedade, né, e é exatamente isso que o marxismo vai trazer, né, a questão de mudar a sociedade, destruir o quadro de coisas que nós conhecemos hoje e construir uma sociedade igualitária, uma sociedade sem opressão, uma sociedade sem o tolhimento da religião, sem essa estrutura tradicional que nós conhecemos hoje. Então, exatamente vai ser essa a relação do marxismo e do feminismo nessa segunda onda. Como eu falei anteriormente, essa segunda onda ela vai se arrastar, ela vai trazer muita coisa para o quadro de coisas que nós temos hoje. Quando a gente estava falando da liberdade da mulher, né, da mulher agora querer ser igual ao homem, o feminismo ele vai trazer ideias como a liberdade sexual, né, e aí a gente vai trazer hoje pautas como aborto, como pornografia, né, a partir desse momento, a mulher, ela vem trazer uma liberdade que não é liberdade, é uma libertinagem, e que vai possuir consequências para a própria mulher, mais do que até mesmo para o homem, mas vai repercutir muito na família, vai repercutir muito na educação, vai repercutir demais no quadro de coisas, como eu já falei anteriormente, que nós temos hoje. Em 1970, 1980, mais ou menos, vem a terceira onda do feminismo, e aí a gente já tem uma figura feminina muito diferente daquela de quando nós começamos na primeira onda. É uma figura que já reconhece muito bem o que é o divórcio, né, que já reconhece muito bem o que é o trabalho fora de casa, estudar, não que isso sejam coisas ruins, coisas negativas, mas a glorificação do trabalho fora de casa, a glorificação da independência feminina, ela já está não mais enraizada, mas está completamente florescendo e dando seus frutos. A Gloria Stanton, ela vai dizer que mulher precisa tanto de um homem quanto um peixe precisa de bicicleta. Se as anteriores possuíam uma visão negativa a respeito do matrimônio, essa daqui vai passar a sua vida inteira escrevendo coisas desse tipo. Mas a terceira onda, ela vai dizer que as ondas anteriores, elas ignoravam a condição de mulheres negras, né, e aí agora vai ser incluso as mulheres negras nessa condição de direitos, né, é necessário ver a questão da mulher negra, da mulher pobre, né, e vai dizer que os movimentos anteriores eram muito elitistas, agora era necessário olhar para os grupos minoritários. Enfim, terminamos a história do feminismo. E aí, olhando essas coisas, né, a gente se pergunta, tem alguma coisa que a gente possa dizer que é uma convergência, uma similaridade entre o cristianismo e o feminismo? Principalmente ao ver que hoje, não sei a realidade de vocês, mas hoje a gente vê muito o feminismo através do discurso de empoderamento, liberdade feminina, da questão até mesmo da independência, por isso que eu sempre digo que o feminismo é um cavalo de Troia, da independência feminina, e a gente vê muito isso nas adolescentes, nas jovens universitárias das nossas igrejas, né? A gente vai lá na rede social e a gente vê o empoderamento e
há uma confusão muito grande, né, dessas posturas com a liberdade de direitos, liberdade de igualdade, né? E aí, a igreja sendo contaminada com essas ideias, a gente se pergunta, realmente há alguma coisa que a gente possa relacionar? E aqui eu estou usando uma ideia da Caroline McCauley, no livro Radicalidade Feminina. Ela disse que o feminismo está parcialmente certo. Quando eu li isso aqui, eu já me assustei. Não acredito que ela está escrevendo isso. Mas, continuando, ela faz, os homens pecam, eles podem diminuir a liberdade delas por razões egoístas, alguns homens abusam sexualmente das mulheres e filhos, muitos homens degradam, isso aí é um M, tá, gente? Desculpa. Degradam as mulheres através da pornografia. O feminismo não surgiu por causa de ofensas fabricadas. Ela vai dizer que realmente existem posturas na sociedade de homens que vêm a atingir a mulher. Não é do nada que o feminismo surge, não é sem causa alguma, sem razão, não é algo completamente fora da realidade. Né? Essas ideias loucas que essas mulheres pensaram não é algo fora da realidade, não completamente, tá? Mas ela vai dizer que o ponto de convergência entre cristianismo e feminismo é justamente o sofrimento. Essas mulheres, elas foram até um pouco eficazes em diagnosticar que é um sofrimento feminino. E as mulheres sofrem abusos, sofrem explorações, sofrem opressões, né? E desde muito antes, isso não é algo recente, né? A mulher sofre de alguma forma, mas todos nós sofremos. E esse é o ponto crucial entre feminismo e cristianismo, é o sofrimento. O cristianismo apresenta o sofrimento de Deus, né? O Jesus Cristo, ele, ao se fazer carne, veio aqui, sofreu por nós, tomou todo o sofrimento que nós, né, conhecemos, ele levou sobre si. Isaías vai descrever muito bem isso. E foi um Cristo sofredor, né? Esse é o único ponto de proximidade entre cristianismo e feminismo, é não negar o sofrimento. Né? Há um sofrimento real. Mas, né, tanto na solução quanto na apresentação do culpado imediato, o feminismo ele vai errar completamente. E aqui eu coloquei já a principal divergência, que a culpa é a redenção. Desde o Éden, homens e mulheres estão a ofender ao seu próximo e a Deus. Não é recente que homens ofendam mulheres, mas também não é recente que mulheres ofendam a homens, porque essa é a condição trazida pelo pecado. E a principal condição trazida pelo pecado é a ofensa tanto ao próximo quanto a Deus. Nós nos distanciamos do nosso Criador. E isso lá no Jardim do Éden. Então, o feminismo ele não vai perceber isso, muito pelo contrário, ele vai negar qualquer relação entre a divindade e o ser humano, a divindade e o Criador. E nós enxergamos, através do cristianismo, que tanto há um culpado que vai além da própria figura masculina, quanto há uma redenção que vai além da própria figura, tanto de homens quanto de mulheres. Porque a redenção completa, ela só se dá por meio de Jesus Cristo. A redenção do homem, da nossa natureza, que anula todo o pecado. Enquanto o feminismo está lá fazendo um diagnóstico e relacionando a cultura, relacionando a postura do homem, relacionando a educação com a opressão feminina, a gente está aqui fazendo uma análise relacionando a queda do gênero humano, o pecado. Lá no Jardim do Éden, Deus deu ordens diretas, tanto ao homem quanto à mulher, de que não poderiam comer do fruto que ele havia proibido. E eles desobedeceram a Deus, e isso trouxe consequências imediatas e de longo prazo para a sociedade. Né? Nós já somos pecadores, Davi escreveu sobre isso, ele diz: em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, a partir do Jardim do Éden, todos nós nascemos, a partir do pecado no Jardim do Éden, todo mundo nasce com defeito de fabricação. E aí, pecadores tendem a responder a pecadores com mais pecados ainda. Né? Pecadores tendem a trazer sofrimento para os outros pecadores. E pecadores tendem a ofender outros pecadores, né? Então, isso é um ciclo vicioso. Já na queda do gênero humano, né, se a gente está fazendo análise histórica do feminismo, a gente faz uma análise histórica também da queda do homem e da mulher, mas já relacionando o feminismo de Eva. Costumo dizer que ela foi a primeira feminista. Por quê?
Primeiro que Deus estabeleceu a autoridade, o homem estabeleceu, Deus estabeleceu uma autoridade, né, para o homem, e estabeleceu que a mulher seria a sua auxiliadora, mas qual é o cenário da queda? No cenário da queda a gente tem Eva conversando com a serpente, e Eva sendo convencida de que não seria danoso a sua atitude em comer o fruto. E em momento nenhum a gente vê a figura de Adão, nem para orientar, nem para repreender, nem para dizer à mulher, não, a gente não pode fazer isso porque Deus não permitiu. Há um silêncio de Adão. Eu não sei se Adão estava na hora, se Adão não estava, se Adão estava presente, se Adão não estava, mas a gente vê um silêncio dele. E ele só aparece quando é para ser conivente com o erro de sua mulher. E quando a gente fala de autoridade, a gente não está falando só não está falando de proibição ou de autoritarismo de uma figura sobre a outra. A autoridade estabelecida por Cristo, ela é diferente de autoritarismo. Ela não condiz com autoritarismo, inclusive. E seria uma demonstração de autoridade masculina se Adão tivesse dito para Eva, não, a gente não pode fazer isso porque Deus não permite que nós façamos isso. Mas muito pelo contrário, ele foi conivente com o erro de Eva. Primeiro que Eva tomou uma atitude sem lhe consultar, né, foi lá, fez, depois convenceu, né, a fazer também. Naquele momento, Eva estava falhando com o seu papel e com a sua função de auxiliadora, e Adão estava falhando enquanto autoridade estabelecida, né, que é uma autoridade espiritual e material. Deus não estabeleceu ele apenas como uma autoridade material, mas como uma autoridade espiritual sobre sua esposa, no momento em que ele disse, olha, não pode comer do fruto que, enfim. E a gente já vê uma alteração, uma quebra de posturas, a gente já vê uma quebra de funções, de papéis aí já no primeiro pecado. Como eu falei anteriormente, né, a questão da distribuição de papéis, Deus cria homem e mulher com papéis claros, com papéis diferentes, que não muda, não modifica a importância, o valor, a distribuição de papéis é diferente de valor intrínseco de homem e valor intrínseco de mulher. Por quê? Quando Deus cria Gênesis 1:27, ele fala que Deus os criou homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher os criou. Os dois são da mesma substância, né? São feitos à imagem e semelhança de Deus, possuem o mesmo valor dentro de Deus. Quando a gente fala de salvação, vai ser dito que não existe, para Deus não existe homem e mulher, nem pobre nem rico, nem negro, enfim. Deixa eu falar negro, né? Mas foi o que adicionei aqui. Mas não existe distinção, nem na criação, na questão do valor de homem e mulher, de indivíduos, e na questão de salvação também. Deus não deixa de salvar o fulano porque ele é homem e não deixa de salvar a mulher porque é mulher, ou salva o fulano porque ele é homem e não salva a fulana porque é mulher. Não existe isso. A autoridade masculina bíblica, né, ela é verdadeira, depois a gente vai ver aqui já em Gênesis, no começo da criação, Deus estabelecendo isso e exemplificando isso, e isso se difere de machismo. O machismo vem a ser um abuso de poder, vem a ser uma opressão, né, que vai se disseminar na sociedade. E depois a gente vê, por exemplo, o exemplo do filho de Davi, que abusa sexualmente da sua própria irmã, né, um exemplo claro de machismo na Bíblia, mas isso não condiz com a vontade divina, com os preceitos divinos e com o ordenamento de Deus para o homem e mulher. Aqui eu trouxe um pouquinho as bases teológicas para a autoridade masculina, lá em Gênesis. Gênesis vai trazer aqui detalhado: Adão foi criado antes da mulher, a mulher foi criada de sua costela. O uso do nome Adão para designar a raça humana. Adão foi investido de autoridade antes da criação da mulher. O homem foi responsabilizado pela provisão e proteção da mulher. O homem recebeu a responsabilidade de dar nome aos animais. A mulher foi designada como uma auxiliadora do homem. O homem escolheu o nome da mulher e o reconhecimento do homem como líder e porta-voz. Vocês lembram que eu falei agora há pouco a respeito do momento da queda? E eu disse que Adão não aparece em momento nenhum para repreender a sua esposa.
ele não aparece para dizer ela que era errado, que eles não poderiam praticar tal ato, mas quando Deus aparece no jardim, a Bíblia diz que Deus apareceu no jardim na viração do dia, que Deus vai o chamar, ele diz: Adão, onde estás? Então, Deus chama a responsabilidade para o homem, Deus mostra, apesar que depois ele vai atribuir o castigo a cada um de acordo com a sua vontade, mas quando ele chama Adão, ele chama a responsabilidade para Adão, né? Ele não esqueceu, ele não ignorou o fato da autoridade masculina, ele continuou seguindo seu próprio preceito. Falando um pouquinho sobre o papel da mulher, o feminismo costuma dizer que a mulher ela recebe uma função muito opaca na sociedade, né? Uma função sem valor, já que ela vai ser doméstica, geralmente, ela não vai ser voltada para qualquer tipo de coisa que ela queira fazer, ela vai ser tolhida no lar, as suas habilidades vão ser limitadas, as suas vontades vão ser limitadas, mas a gente tem a mulher de Provérbios 31, que é um grande exemplo, a mãe de Lemuel, o ensinando, e a gente vai ter algumas coisas a serem observadas a respeito daquela mulher. Né? Ela é louvada por sua diligência no cuidado da casa, né? Eu errei mais uma vez aqui no slide, da casa, marido e filhos. O seu papel de a domesticidade, ela é honrada, mas não só isso, assim, não é só como ela faz as coisas dentro de casa que é observado, mas ela é apresentada como alguém com habilidade de gerência de recursos e tempo, e que não se deixa levar pela preguiça, que sabe administrar, né, que tem uma voz ativa, que não se deixa procrastinar, né, tem características, né, através do seu trabalho, o seu esposo e os seus filhos são honrados, ela é vista, né, através de seu esposo e de seus filhos, através do papel que ela desempenha na educação e no cuidado do lar. Depois vocês leiam lá Provérbios 31, mas ele traz várias lições e várias coisas a respeito desse papel da mulher. E essa mulher não é uma mulher deixada de lado. Muito pelo contrário, ela tem um papel importantíssimo na formação familiar, na formação de caráter de seus filhos, e no protagonismo também de seu esposo. E o mais importante de tudo, ela teme ao Senhor e é sábia em tomar aconselhamentos e decisões. Eu falei agora há pouco a respeito do feminismo dentro da igreja, e uma coisa que acontece e que a gente consegue perceber é que a gente está muito se comparando com a mulher que não serve a Deus, ou com a mulher que não teme a Deus. Mas eu quero ser dessa forma. E a gente às vezes tem até figuras, né, de destaque lá fora, que não são figuras cristãs. E a gente quer trazer isso para a gente. Né? A gente é importante, a mulher é importante estudando, é importante trabalhando, mas a mulher que está em casa, cuidando de seu esposo, de seus filhos, da sua casa, ela não tem importância. Né? A gente vai ter exatamente isso com o feminismo. A gente vai ter uma desvalorização desses trabalhos, uma desvalorização desses papéis. E essa desvalorização ela vai possuir consequências. Se a gente vai lá estudar, porque a gente quer realmente estudar, a gente quer trabalhar, mas se a gente está menosprezando, né, esses papéis que foram estabelecidos pelo próprio Deus, então a gente está um pouquinho longe do cristianismo. A gente está deixando de lado e querendo ditar a própria regra. E aí eu lembro um pouquinho da conversa entre a serpente e Eva, de quando Deus disse: olha, se você comer, você vai morrer, certamente você morrerá. E a serpente vem e diz: mas será que é assim mesmo? Será que você vai morrer mesmo? Muito pelo contrário, você vai ser, vai saber tanto quanto Deus. E querer tomar o espaço, querer tomar o papel que não é nosso, vai possuir consequências. Que não sejam agora, mas que sejam lá na frente, mas vai possuir consequências. Então, que nós, cristãs, femininas, que nós venhamos olhar para o padrão divino, não ignorar o padrão divino e compreender o padrão divino e aceitar o padrão divino para as nossas vidas. Deus pode nos colocar, nos ensinar e nos levar e nos colocar em funções, papéis de importância de acordo com a vontade dele.
sempre que a gente fugir da vontade divina, sempre que a gente quiser estabelecer o nosso próprio princípio, a nossa própria vontade, a gente vai colher os frutos da desobediência. Né? A gente teve algumas contribuições, e algumas que a gente, inclusive, a questão do sufragismo, por exemplo, a gente vai ter que, não é só uma conquista feminista, a gente vai ter grupos conservadores, nada progressistas, inclusive, lá na luta feminista, lá na luta pelo sufrágio, na luta pelo voto, e só que, assim, o que eu tenho visto é que o feminismo, ele acaba tomando todas as pautas e dizendo, não, isso aqui foi nossa conquista, ou é a gente que defende isso aqui. Mas, por exemplo, no Brasil, o feminismo, ele vem muito com o apelo contra a violência doméstica. Mas você precisa ser feminista para você ser contra a violência doméstica? Essa é a pergunta que eu faço. Você precisa ser feminista para você ser a favor da liberdade civil das mulheres, ser contra a opressão das mulheres, ser contra a morte de mulheres ou o feminicídio, né? Mas o feminismo, ele vem englobando pautas, muitas vezes, e dando troco. Né? Ele traz uma pauta, mas, ao mesmo tempo, ele empurra outras visões, outros conceitos no mesmo saco. Né? Então, o problema do feminismo é esse. E, ao mesmo tempo, não precisa você ser feminista para você lutar por algumas pautas. Como eu falei anteriormente, você não precisa do feminismo, porque o feminismo, ele não é só aquela luta. Você pode lutar, você pode defender aquelas causas sem ser feminista, porque o feminismo não é só aquela pauta. O feminismo, ele tem toda uma razão, toda uma estruturação por trás. Então, esse é o verdadeiro perigo de você dizer, eu sou feminista, mas eu sou feminista por tal razão. Então por que você não luta por tal razão sem ser feminista? Né? A gente vê na igreja hoje, atualmente, me dizendo, mas eu sou feminista porque eu sou contra a violência doméstica. Poxa, você pode ser contra a violência doméstica sem ser feminista. Essa forma de enxergar. Porque a gente sabe que a gente se baseia tanto no problema quanto na solução através de uma cosmovisão. E a cosmovisão cristã, ela não condiz com a cosmovisão feminista, tá? E esse é o principal problema. Pronto. Chegamos na questão da submissão bíblica, né? E eu acredito que a submissão seja o principal problema, né? Quando a gente fala de opressão. E aí, se você falar de opressão lá fora, a pessoa vai dizer, não, você está dizendo que não existe opressão, que o cristianismo não é opressor, e o cristianismo fala de submissão. Inclusive, quando eu era mais nova, alguém perguntava, não, mas e quanto à submissão da mulher? Você acha que a mulher tem que ser submissa ao homem? E eu dizia, não sei, será? Né? E você é contra a submissão, ou você é a favor da submissão, então por que você está estudando? Ou por que você está trabalhando? E a submissão bíblica, ela é bem estruturada, né? E quando a gente vai ver a submissão bíblica, a gente, meu Deus, quem dera que realmente as coisas acontecessem dessa forma. E que bom quando as coisas acontecem dessa forma, quando as coisas não fogem desse princípio. Eu usei aqui como texto base Efésios 5. Efésios 5, ele começa com sede imitadores de Deus. Então, ele está falando para todos os cristãos. É uma carta para a igreja de Éfeso, e ela está falando para os cristãos, sede imitadores de Deus. E ele vai dizer uma série de coisas que a pessoa não pode fazer se a pessoa é imitador de Deus, se a pessoa ama a Deus. Se você ama a Deus, e se você é imitador de Deus, você não pode agir dessa forma. Não pode ser fornicador, não pode ser mentiroso, não pode se dar à prostituição, enfim. A submissão, ela vai entrar em uma das orientações. Né? A submissão da mulher é a autoridade masculina. A submissão. E aí eu trouxe 4 pontos retirados desse do Efésios 5, e retirados a respeito da submissão. Né? Primeiro ponto, a submissão está na própria Trindade. A submissão faz parte das características da Trindade. Essa é uma ideia defendida por Wayne Grudem, um teólogo norte-americano. A gente entende que não há diminuição de valor, de importância com a submissão.
né? A substância divina, ela permanece. E aí, quando a gente vê os textos bíblicos, a gente vê que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, né, para salvar a humanidade. A gente vê Jesus, nos momentos de agonia, antes de ser crucificado, dizendo ao Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feito a tua vontade. Quando Jesus, ele ensina a oração, um exemplo de oração, um modelo de oração, Pai Nosso, ele centraliza mais uma vez a vontade de Deus. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Depois Jesus fala também que ele não veio fazer a sua própria vontade, mas ele veio executar a vontade de seu Pai. Né? E ele diz, quando eu vou subir aos céus, mas eu vos enviarei um Consolador que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a gente vê essa submissão de vontades, essa diferença de papéis, distinção de papéis, mas a gente não vê, em momento nenhum, uma ou outra figura sendo mais importante ou menos importante, ou tendo mais honra, ou sendo mais ou menos Deus por conta dessa distinção de papéis. E aqui, as feministas põem muita ênfase nos papéis porque elas igualam papéis com valor intrínseco, como eu falei anteriormente, né? Papéis e valor, quanto vale aquele homem, quanto vale aquela mulher, não tem a ver com o tipo de papel que eles vão desempenhar, assim como acontece na Trindade. A submissão também é um dever cristão. O Evangelho de Cristo, ele nos chama a servir uns aos outros. Filipenses, não lembro o capítulo e versículo, mas diz que você precisa ter em mente mais as necessidades do outro do que as suas. O próprio Jesus, ele diz, eu não vim para ser servido, o Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir. Efésios também vai falar, né, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, enquanto a gente tem um apelo social às nossas próprias vontades, aos nossos próprios interesses, a nossa própria identidade, condição, vai, lute pelo seu, busque pelo seu, ignore. A gente tem a Bíblia dizendo que nós precisamos servir uns aos outros, porque isso é um dever cristão, né? Demonstra temor a Deus. O próprio sacrifício de Jesus Cristo nos ensina sobre o servir. Imagine, ele sendo Deus, entregou a sua vida por amor, entregou a sua vida para salvar homens pecadores. A Bíblia diz que todo homem pecou e destituído está da glória de Deus. Nós estávamos longe, distante de Deus, mas ele morreu por nós, entregando a sua vida em sacrifício, sem reclamar. Então, o Evangelho de Cristo, ele não nos chama a ser senhores, ou a ver ou visualizar primeiramente os nossos interesses e vontades, mas a servir o nosso próximo. Então, não é absurdo quando a gente diz que a gente fala de servir, né, tanto a mulher quanto o homem. E aí, quando a Bíblia fala em submissão, né, já no que se refere ao relacionamento conjugal, ela diz, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Há uma intrínseca relação entre Cristo e a igreja, né, a representação entre Cristo e a igreja, e o esposo e a sua esposa. Primeiro que não há lugar para uma contaminação, né? A Bíblia fala que é submissa ao próprio marido. Então, tome cada homem a sua esposa e, assim como Cristo recebe também a sua igreja. Então, há uma sujeição, a Bíblia não fala de uma opressão feminina, ou que a mulher deve ser sujeita ao conjunto da sociedade, porque ela é mulher, né? Enquanto cristã, nós precisamos servir uns aos outros, mas enquanto mulher, ela não precisa estar sujeita ao conjunto de sociedade, porque ela é mulher, né? Mas há um próprio marido. Inclusive, isso até, né, eu acho até uma defesa, né, contra o feminismo,
que fala de uma pretensa liberdade, de uma liberdade sexual, e aí a mulher, às vezes, vai se sujeitar a várias pessoas diferentes, a várias situações diferentes, enquanto a Bíblia, ainda falando aqui sobre submissão ao próprio marido, não, já no próximo tópico, submissão voluntária e liderança amorosa. Se a Bíblia dissesse apenas mulheres sejam submissas aos seus maridos, talvez a gente tivesse do que reclamar. Mas a Bíblia fala, mulheres sejam submissas aos seus maridos e esposos, eu esqueci de botar um tópico aqui, e esposos, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E eu amo essa parte aqui, porque ele está dizendo, vós mulheres sejam submissas aos seus maridos, mas que marido é esse? Né? Que esposo é esse? Aí ele vai dizer, como Cristo amou a igreja, você precisa amar a sua esposa e se entregar por ela. E é o que foi que Jesus fez. Jesus estava lá no céu, né, rodeado de glória, com todo o poder, no céu e na terra, né, sem lhe faltar nada, e ele abre mão de tudo isso, né, abre mão da sua glória, e vem para a terra para padecer todas as necessidades que os seres humanos passam. Né, ele teve fome, teve sede, a Bíblia diz que ele não tinha nem onde repousar a sua cabeça, foi traído pelos seus amigos, né, foi vendido, foi humilhado, foi cuspido, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, né. Antes disso, tinha todas as investidas antes dele ser preso, tinha todas as investidas, sempre onde ele ia existir alguém na tocalha para o prender, para o ver em algum erro, né. Foi experimentado nos trabalhos, né, enquanto criança aprendeu, foi educado, foi submisso, né, foi obediente ao pai e à mãe, né, e passou por todas essas coisas por amor à igreja, para entregá-la a Deus, pura, santa, sem mácula, né, para entregá-la a Deus de uma forma perfeita. Ele padeceu tudo isso com o objetivo de entregar a esposa a Deus de uma forma perfeita. E aí, o que é que Efésios está dizendo? Entregue ou ame a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, é uma liderança, mas é uma liderança que nós chamamos de liderança sacrificial. Né? Ao mesmo tempo que eu tenho à frente, né? E o homem é responsável material e espiritual da sua esposa, e é triste perceber que em muitos lares, se não for a mulher para estar tentando levar aquilo, tentando ensinar aquilo aos filhos, tentando puxar para o ensinamento, e aí eu já puxo um pouquinho também a orelha dos meninos, né, que não sejam esse tipo de pessoa, mas que possuam realmente a liderança de suas casas, no sentido, muitas vezes o homem é o líder material, mas não é o líder espiritual, e ele precisa ser as duas coisas, né, principalmente a liderança espiritual, ele não pode falhar na liderança espiritual da sua casa, e aí a gente vê muito essa ausência, a gente percebe muito essa ausência. E para mim, isso é um papel muito cheio de responsabilidades, né? Muito cheio de sacrifícios, mais até do que a submissão, né? Os dois, claro, possuem seus sacrifícios, mas essa liderança amorosa, ela requer muito da pessoa, ela requer muito um desempenho e uma intimidade com Deus para que o homem consiga entender, né, o seu papel, né, entender o seu lugar e desempenhar com perfeição, né, o seu lugar. Quando nós falamos de liderança, a gente não está falando de um homem que chega em casa e acredita que a mulher está ali só para lhe servir. Eu vi uma frase esses dias que dizia, a mulher lava os pratos, lava a louça porque ela é submissa ao seu esposo, e o homem lava a louça porque ele ama a sua esposa. Então, as duas coisas, elas não se anulam, né? O serviço, o cuidado, o amor, para com para com o outro. Eram duas coisas diferentes aqui, porque a submissão precisa ser voluntária, era outro tópico que eu acabei esquecendo de colocar. Né, a questão da submissão voluntária. A Bíblia não está dizendo, marido, obrigue a sua esposa a ser voluntária, a ser submissa. Ela está ordenando a mulher, mas a mulher precisa se voluntariar na submissão. Ela precisa compreender isso, e aceitar isso, e executar isso. Né? Não é o homem
que vai determinar e nem vai forçar. Toda vez que o homem tentar forçar, tentar se estabelecer de uma forma autoritarista, ele vai estar pecando contra Deus e contra sua esposa. A gente já está chegando aqui no final da apresentação. Eu coloquei uma indagação. Para onde estamos olhando quando se trata da opressão feminina? A gente está olhando para soluções materialistas, né? A gente está frisando, né, que a mulher, que a menina, ela deixa de ser independente do homem, né, da figura masculina, primeiramente do pai, depois do esposo, e que ela procure estudar com o objetivo de ser independente, trabalhar com o objetivo de ser independente. A gente está dizendo que a culpa é somente do homem ou da figura masculina, que é responsável, né, pela opressão. A gente está ignorando a realidade da opressão, né, porque muitas vezes a igreja, a instituição religiosa, ela tende a abafar casos, né, para não trazer possíveis problemas, como se não existisse um problema, né, ou negar que mulheres sofrem, que mulheres são agredidas, que mulheres passam por violência, que mulheres são abusadas, que mulheres estão sofrendo. E a gente tem duas soluções aqui. Evangelho de Cristo para pecadores, né? A gente vai contra a solução materialista, porque a gente entende que o homem e mulher pecou, tanto o homem e mulher pecaram, né? Pecaram contra Deus, pecaram contra o próximo e pecam, né? Estão distantes da glória de Deus e precisam conhecer a Deus para que suas vidas sejam transformadas, e sem evangelho não há transformação real, não há mudança real, né? Não há solução fora de Cristo, não há soluções que possam ser apontadas fora de Cristo, e se essas soluções existem, elas não são eficazes por si só. Mas também a gente precisa olhar para as leis humanas, né, e atendimento profissional. Eu, enquanto assistente social, agora não mais, mas no meu antigo setor, a gente recebia muito mulheres que passaram por situações de violência doméstica, e muitas vezes a gente já chegou a receber casos de casais que eram cristãos, né, que o homem estava agredindo a esposa, tolhendo direitos das crianças, né, até espancando as crianças também, e aí ele se utilizava desse discurso de que a mulher precisava servir, que as crianças precisavam ficar caladas, e se utilizava muito da Bíblia, falava muito se defendendo através da Bíblia. Né, uma pessoa completamente equivocada, né, uma pessoa completamente fora do seu sentido, fora do seu rumo, falando da Bíblia e justificando-se através do cristianismo. Né? E aí, enquanto profissional, enquanto estudante, enquanto pessoas que estão dentro da sociedade e atuantes dentro da sociedade, a gente precisa também trazer esse olhar para dentro da igreja. Né? A Bíblia fala também que nós, quando Deus ele distribui papéis diferentes dentro da igreja, funções diferentes, ele diz, uns foram chamados a pastores, outros a ministros, outros para ajuda. Então, que nós venhamos estar atentos ao sofrimento das pessoas que estão dentro da igreja, né? E aí, sermos propositivos, sermos operantes também, sendo que, toda vez que você ignorar o que a Bíblia diagnóstica, que a Bíblia traz como diagnóstico, que a Bíblia traz como solução, a gente vai estar em um caminho de péssimas consequências. Né? Então, a gente não pode ignorar a realidade de opressão, a gente não pode ignorar que existe um problema, mas também a gente não pode ir pelo lado materialista, né, pela solução materialista, e indicar a própria força humana enquanto solução. E aqui, gente, eu encerro